Tudo começou, vocês sabem, com a criação de Adão, né? Então, quando Deus, por alguma razão que Ele não revela, decidiu criar o homem. Por quê, gente? Porque Deus, Ele sempre foi um ser completo. Por isso que eu estou falando, Ele não revela. Por quê? Se você falar, Deus criou o homem porque Ele estava se sentindo sozinho, não tem sentido, né? Deus criou um homem. Eu acredito que Deus criou o homem porque Ele realmente queria uma companhia. Ele queria dividir, Ele queria ser amado, Ele queria dividir isso, de amar e também sentir-se amado. Porque o nosso Deus, Ele é amor, Ele não é o amor, Ele é amor, Ele é a forma. O ser de Deus é a forma em amor, né? Então, tudo começou quando Deus criou Adão. E aí deu uma olhada assim, Adão estava muito sozinho, né? E eu acredito que Deus sempre gosta de unidade, de união, de amizade, de cumplicidade, de sorrisos, de risadas, né? E eu acho que Ele deu uma olhadinha em Adão e viu ele muito tristinho, muito sozinho, né? Cada animalzinho com o seu pai, e Adão lá sozinho. E Ele decidiu criar quem? A bonita, né? Quem que foi a bonita? Eva. Ele decidiu dar uma companhia, uma companheira para Adão, que foi Eva. E aí vocês sabem a história, né? Deus ia lá no jardim, visitava, conversava, trocava ideia. Eu tenho certeza que devia ser um momento muito especial, único, exclusivo de Deus para com Adão e Eva e vice-versa. E aí aquela sintonia de estar vivendo num lugar maravilhoso e tudo de necessidade sendo acolhida por Deus em relação ao homem, né? A Adão e Eva, até que um dia aconteceu o quê? O pecado entrou. Aí o pecado entrou, bagunçou tudo, né? E aí vocês já sabem também o que aconteceu. Aconteceu o quê? Deus teve que trabalhar por anos a relação dele com o homem para restabelecer o quê? Algum vínculo, criar algum vínculo, proximidade do homem com ele. Porque por mais que o pecado entrou na terra, no mundo, nunca Deus permitiu que o vínculo se perdesse totalmente. Ele sempre criou um mecanismo, né? Através de reis, juízes, através de profetas. E por último, Ele teve que realmente enviar Jesus para resolver todo o problema de uma só vez. Por que eu estou dando essa introdução, queridos? Porque a maioria das pessoas dizem que qualquer pessoa é filho de Deus. E não é assim que a palavra de Deus nos orienta. Qualquer ser humano que Deus permite nascer, ele é criatura de Deus, ele é feitura das mãos de Deus. Mas nós passamos a ser filhos quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Então nós reconhecemos, Deus reconhece a paternidade em relação a nós quando nós reconhecemos Jesus como Salvador e Redentor das nossas vidas. Enquanto isso não acontece, o ser humano, infelizmente, ele é considerado feitura das mãos de Deus. Que tem o seu significado de importância, com certeza. Mas filhos, né, chamados para promessa, como adotados, né, foi através de Jesus. Então é sobre isso que eu quero realmente desenvolver uma linha de raciocínio com vocês, tá? Por que eu contei desde o comecinho para vocês entenderem o meu raciocínio, para vocês entenderem o que eu gostaria de estar despertando no coração de vocês hoje em relação à paternidade de Deus. Porque quando a gente pensa num pai, o que vem na sua mente? Primeira coisa, você pensa pai. Tá, você pensa seu pai. Mas depois de pai, qual vem o outro adjetivo? Alegria. Uns pode pensar em proteção, né? Outros segurança. Outros encher a barriguinha, né? Comidinha. Outros podem pensar no quê? Em abrigo, uma casa. Outros, um banho quente, não é assim? Então, quando a gente pensa na figura de um pai, tem toda uma estrutura que nos traz o quê? Segurança. Em relação à figura de uma pessoa que me representa, que representa ser um pai para mim. Não tem aquela coisa, se der ruim meu pai me ajuda a resolver, né? Ou se der ruim minha mãe ou alguém que é responsável por mim me ajuda a resolver. Então, segurança em alguém a gente sempre tem, porque Deus sempre nos traz alguém
Por mais que falta a estrutura na nossa vida, que seria o pai, a mãe, sempre tem o avô, a avó, ou o tio, ou a tia, ou alguém que Deus nos traz. Então Deus nunca deixa ninguém abandonado. Então é a partir desse raciocínio, dessa forma de pensar, que eu queria trazer com vocês. Mas quando a gente pensa nesse lado bom, tem um outro lado que às vezes a gente acha que não é tão bom assim. Porque quando a gente nasce, a gente vem o quê? Zero informação, não é assim? Bebezinho, pá. Antes da criança falar qualquer palavra, o cérebro dela já memorizou 3.000 palavras. Assim diz a ciência. Mas tudo depende do quê? Do ser humano recém-nascido e se desenvolvendo e uma outra pessoa ensinando. Então, para nós sermos e nos tornarmos pessoas de qualidade, bem-sucedido, direcionado, seguros, saudáveis, a gente precisa de algumas coisas que tanto o nosso pai terreno, os nossos pais, biológicos, quanto o nosso Deus eterno, ele nos direciona a desenvolver para que nós nos tornemos pessoas de qualidade, pessoas seguras, não pessoas mimadas, e não pessoas sem uma consistência na vida, sem um diferencial, sem um direcionamento. Hoje em dia eu vejo, queridos, que muitas pessoas, eles têm falta hoje um desenvolvimento, uma realização, ou talvez algumas pessoas elas estejam frustradas porque faltou. Eu sempre falo, acho que tem um tempo que eu não falo essa linha de raciocínio, mas eu quero compartilhar de novo. A primeira situação que um ser humano ele precisa, e eu acho que é de direito dele, é ser educado. E essa educação que eu falo para vocês é a base de toda a estrutura para que o ser humano vá bem. Então, tem pessoas que sofrem na vida porque recebeu demais amor e não recebeu o limite. Então, ele não sabe se doar, ele não sabe se entregar em confiança para ninguém, ele só sabe receber. E é uma coisa tão interessante, gente, isso, que eu tenho uma cliente, ela tem em média aí uns 60 e tantos anos. E ela trabalha em duas escolas. Ela é uma professora, excelente professora, uma pessoa assim boníssima, inteligentíssima, só que se separou muito cedo e tal, e não refez o relacionamento dela, não casou-se novamente com ninguém, e o foco dela foi o filho. E ela amou tanto, e ela ama tanto, que ela estragou a pessoa. E hoje ela tem consciência disso, mas hoje está meio tarde para ela consertar, porque o cara tem 40 anos. O rapaz tem 40 anos, não desenvolveu nada, entra e sai de faculdade assim, não me realizei, não me simpatizei, ele já tentou 3 faculdades, não é isso que eu quero, mamãe, o que o cara quer? Ele quer vida boa, infelizmente. Então assim, para um rapaz de 40 anos, gente, não ter se encontrado ainda na vida. Ele tem 40 anos, mas a estrutura emocional, psicológica dele é de um rapaz de 17 anos. Ele não se desenvolveu. A vida dele é academia, ficar forte, bonito, sarado, se alimentar bem, se vestir bem e curtir a vida com a moçada, tanto homem quanto mulher. E ela camela. E qual que é o desespero dela? Que ela vai se aposentar. E o padrão de vida não pode cair. Porque o neném dela não sabe sobreviver sem um padrão de vida. Então vocês entendem que o primeiro requisito para um ser humano ir bem, ele tem certas regras de ser conduzidos na vida para ele realmente se tornar uma pessoa de qualidade. Sem isso ele fica o quê? Amputado. Se eu como mãe não tivesse estabelecido valores, direcionamento, limites para o Caio, hoje ele não estaria um menino encaminhado. Não está pronto, está se encaminhando. Eu também não estou pronta. Não é porque vocês são mais jovens, eu sou um pouco mais velha, que eu já estou pronta. Não, queridos. Toda fase de vida, toda fase que a vida nos traz, é desafio. É desafio.
Porque a vida é movimento. Enquanto você estiver respirando, raciocinando, Deus te traz idealização de vida. Então você se envolve num projeto, aquele projeto vai se terminando, você já tem ideias e você já quer outros projetos. E é assim que a vida acontece. E é assim que a gente sente o quê? Motivação para as realizações, para a gente se sentir vivo. Então por isso que a maioria das pessoas que tem uma tendência de ser acomodados e não se despertar, às vezes eles são mais frustrados, porque a vida não acontece, aquelas mesmices, sabe? E aí aqui sempre sente falta de alguma coisa, sabe? Do peito bater mais fortinho por alguma idealização de um projeto, de alguma... Então, tanto pais terrenos quanto o nosso Pai Celestial, Ele nos traz condição da gente se desenvolver como pessoa, pra gente ir bem. E eu quero dizer uma coisa para vocês, nunca é para mim como mãe e nunca é para Deus como um pai de todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É para mim, o benefício é meu. O benefício não é de Deus porque Ele já é. Ele estabelece situações para o ser humano para proteger e desenvolver esse ser humano. Não tem nada a ver com Ele negar o que eu quero, cortar o meu barato, me deixar triste, não me deixar sentir realizado. Não tem nada a ver, gente. Quando eu digo não para o Caio, para a Maria, quando os pais dizem não para vocês, de alguma forma eles estão querendo desenvolver resiliência, tolerância, disciplina, confiança na vida de vocês.